Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 10 de outubro de 2021, são 21 horas e 48 minutos. Lição número 10 da classe de adultos, Paulo e seu amor pela igreja. Lição esta do dia 5 de dezembro de 2021, portanto é o primeiro domingo de dezembro, é o dia da harpa cristã. Respondendo ao questionário número 1. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja. Número 2. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses era a respeito do modo como eles receberam a palavra e sua prática em coerência com o ensino recebido. 3. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. 4. Uma correlação inigualável. 5. Fé, amor e esperança. Texto áureo. Porque o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, a parte A. Verdade prática. O amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Aqui no final deste vídeo eu deixarei para você, se porventura tem algumas curiosidades sobre acerca da harpa cristã, eu deixarei no final do vídeo um card para você clicar e você ver, conhecer 25 curiosidades sobre a harpa cristã no Brasil. Introdução. Pelo menos duas características marcaram a igreja de Tessalônica: seu amor ao Senhor Jesus e ao amor recíproco entre os irmãos. À luz do exemplo dessa igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. A igreja, no sentido aqui, sentido local, olha que coisa maravilhosa e extraordinária. Uma igreja que ama ao Senhor e ama uns aos outros. Não foi isso que a Bíblia nos relata, que Jesus falou: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Salmos 133, número 1, vai dizer: o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aqui em união e em amor. É isso que nós precisamos ter hoje na nossa igreja. Amor pelo Senhor Jesus e amor uns para com os outros. O amor de Paulo pela igreja. Uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. Um pai sempre amará o seu filho, é claro, de uma forma geral. Existe, claro, algumas raras exceções, mas de modo geral, o pai sempre amará o seu filho, independente do que esse filho faça. E aqui na igreja de Tessalônica, era uma igreja que uns amavam uns aos outros, e Paulo acabando sendo um pai espiritual para os filhos espirituais. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja. Ou seja, ele tinha um amor muito grande pelos seus irmãos. Hoje em dia nós vivemos uma igreja local que em alguns casos, é claro, algumas raras exceções, parece que os líderes parece que não amam as ovelhas do rebanho da casa do Senhor. Parece que estão ali por uma simples obrigação, porque não tem uma outra opção, mas que não tem amor pelas ovelhas. Entretanto, nós vemos no livro de Provérbios algo bastante interessante para, por acaso porventura você que tem um chamado aí de pastor, né? Tem algo aqui bastante interessante. Provérbios capítulo 27, versículo 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos. Então, o dirigente, o pastor da igreja, precisa conhecer as ovelhas da casa do Senhor e cuidar bem dessas ovelhas. Então, veja que é isto que é o chamado do pastor hoje. Então, ele é um pai espiritual para as pessoas espirituais. É bem verdade que em alguns casos, alguns membros também não serão tão espirituais assim, mas o pastor precisa também dar total atenção a esta pessoa também, para que, claro, futuramente se torne uma pessoa também espiritual. O amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra e sua prática em coerência com o ensino recebido. Aqui há uma coerência, eu gosto dessa palavra, é bastante proveitosa aqui para nós,
porque é algo bastante interessante pela ideia de que o povo de Tessalonicenses, eles receberam a prática da palavra com o ensino, ou seja, eles receberam o ensino e praticavam este ensino. Eles viviam na prática aquilo que eles receberam como ensino. Muitas das vezes, hoje as pessoas conhecem muito da palavra, mas não vivem esta palavra. Muitas pessoas conhecem os ensinamentos bíblicos, mas não vivem esse ensinamento bíblico, diferente da igreja de Tessalônica. Porque eles receberam a palavra, receberam bem a palavra, receberam o ensino e praticaram este ensino. É bom sempre lembrar que o conhecimento, ele nada é sem comunhão com o Senhor. E por que digo isso? Porque muitas das vezes há pessoas que conhecem muito a palavra, mas se perderá mesmo com todo o conhecimento da palavra. Por quê? Porque não tem comunhão com o Pai da palavra. Então veja, por exemplo, o caso dos ateus, né? Aqui somente para dar um exemplo, né? O ateu, ele conhece muito a palavra de Deus, ele conhece profundamente, muitas das vezes até mais do que muitos cristãos, né? Muitos de nós, mas se não aceitarem a Cristo como Salvador, morrem como ateus, conhecendo a palavra, e vai para ter a eternidade na perdição, mesmo com todo o conhecimento da palavra. Então veja que o conhecimento, ele não tem valor se ele não vir acompanhado de comunhão com o Pai. O amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar um amor pela igreja em que congregamos. É notório nos dias atuais, como já foi outrora, pessoas falarem mal das suas igrejas. Acham que as igrejas, na verdade, não é nem a pessoa em si, né? Muitas das vezes são pessoas do mundo lá fora que falam mal da igreja, dizem que é uma igreja morta, que é uma igreja isso, que é uma igreja aquilo, que Deus não está ali. E é nessa hora que nós temos que ter uma demonstração de amor pela nossa igreja local, pelo templo em si, né? Mas principalmente pelos membros deste templo. E por que isso? Porque muitas das vezes as pessoas, no intuito de querer mostrar que a igreja não tem nenhum valor, eles falam mal da igreja, as pessoas do mundo principalmente. É claro que existe até algumas pessoas que estão dentro da igreja que acabam falando mal também, né? Acabam manchando a imagem da igreja, mas já é nessa hora que nós devemos, com toda a nossa firmeza, né, com toda a nossa fé, com todo o nosso amor, dizer que não, a nossa igreja é uma igreja viva, é uma igreja eficaz, é uma igreja fundada em Cristo. É uma igreja que tem amor ao próximo, que tem o ensino da palavra e é coerente com este ensino e pratica este ensino. E são pessoas salvas na pessoa de Cristo. Então, nós precisamos dar o exemplo. Síntese do tópico 1. Ame a sua igreja local. Portanto, mais uma vez, nós devemos amar a nossa igreja. Eu me lembro que quando eu era muito garoto, eu era muito pequeno, eu me lembro que eu passei em frente a uma igreja e perguntei à minha mãe assim: mãe, o que é isso? Para você ver como é que eu era tão pequeno que eu não sabia, não tinha nem noção do que era uma igreja. Minha mãe virou para mim e disse: isso aí é uma igreja, meu filho. E eu pensei comigo: quando eu crescer, eu vou ser dessa igreja. E até hoje eu pertenço a esta igreja. Então ame a sua igreja. Amor e fé na igreja. Amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Entretanto, é preciso que o ser humano responda a esse amor, cuja reciprocidade se dá nos seguintes termos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É preciso crer para responder a este amor. Apesar de Jesus ter morrido por todo o mundo, por todos nós, há muitos de nós que não recebem este amor. Por quê? Porque não crê. Há muitas pessoas que não crêem, por isso que a Bíblia diz que aquele que não crê será condenado, como diz lá no livro de Marcos, capítulo 16. Então veja que há uma necessidade da pessoa crer neste amor do Senhor por nós, aceitar este amor. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos ama, mas, mais uma vez, muitas pessoas não vão crer a ponto de receber
este amor e aceitar assim a Cristo como seu único e suficiente Salvador de suas almas. Então veja que, ainda que o Senhor nos tem um amor imensurável, por isso é a tal maneira, né, a tal maneira que ninguém consegue explicar pelo qual o Senhor nos amou, há muitas pessoas que não recebem o amor do Senhor, e muito pelo contrário, né, não recebem o amor do Senhor e profanam o nome do Senhor. A fé e o amor no ensino de Paulo. Portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Logo, na fé cristã, o único débito que temos como crentes em Jesus é o amor recíproco para com os outros. Esse amor deve ser demonstrado na igreja local. Como é que você recebe uma pessoa na sua igreja? Independente se você é um dirigente, se você é um obreiro, ou se você é uma irmã do círculo de oração, uma irmã da mesa de oração, ou um jovem, um adolescente. Como é que você recebe quando alguém chega na sua igreja? Qual é a forma com que você recebe? E por que isso? Porque muitas das vezes nós falamos muito no amor, mas nós não vivemos o amor na igreja. Ou seja, as pessoas chegam para conhecer a igreja, conhecer a Cristo, saber quem é o Deus da palavra, e nós recebemos mal. Nós devemos receber bem todo aquele que vier à igreja do Senhor. E por que isso? Porque é isso que o Senhor nos ensina, que nos amemos uns aos outros. Então, independente de quem seja, nós devemos receber essa pessoa em amor. A dimensão prática do amor na igreja. Num contexto em que nos acostumamos a denominar o amor como algo abstrato, é preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente da igreja local. Pastorear com fidelidade os crentes, suprir a necessidade de quem precisa, visitar os irmãos em suas enfermidades, orar uns pelos outros e tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar. Pastorear com fidelidade os crentes. Aqui já aperta um pouco, né? Por quê? Porque muitos pastores são chamados de pastores, mas não são pastores na sua essência. De forma geral, nós precisamos viver o amor na prática, não somente em palavras, porque é fácil falarmos que amamos uns aos outros, é fácil falarmos que amamos até mesmo ao Senhor, mas uma outra coisa é demonstrar esse amor com algo concreto, com uma coisa que realmente seja tocável, né? Vamos assim dizer, né? Eu não sei nem se existe a expressão, mas de forma geral, aquilo que nós podemos tocar. Então veja aqui, por quê? Porque muitas das vezes as pessoas falam tanto em amor, dizem que vivem o amor, mas na verdade são pessoas que não têm o amor em si, não têm o amor na sua essência, não têm o amor de uma forma assim mais concreta, de realmente demonstrar ao próximo que realmente ama, principalmente aqui na igreja local, né? Quando chega alguém, principalmente uma pessoa diferente, uma pessoa que é do mundo, a ideia que a pessoa recebe, não recebe essa pessoa bem, não recebe em amor, faz pouco caso. Quantas das vezes acontece isso nas igrejas do Senhor? As pessoas chegam necessitadas de ouvir uma palavra amorosa, uma palavra de amor, uma palavra de Deus, e recebemos mal essa pessoa. Aí essa pessoa fica triste com a palavra, não se achega e volta para o mundo e vai para a eternidade sem salvação por culpa nossa. Então nós precisamos ter muita coerência, muito cuidado com aquilo que nós falamos e com aquilo que nós vivemos. Portanto, devemos ter a dimensão da prática do amor na igreja local. Síntese do tópico 2. O amor e a fé aparecem nas cartas de Paulo como virtudes complementares, ou seja, o amor e a fé precisam andar juntos. As 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. As 3 virtudes teologais. Assim, as 3 virtudes que formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança. Tais virtudes devem participar da vida da igreja local. Fé, amor e esperança. É um tripé bastante interessante. Um tripé, ele serve para apoiar algo, para apoiar. Então, esse tripé, ele precisa estar firmado no amor
na fé e na esperança. Fé no Senhor, amor pelo Senhor, esperança no Senhor. E também vivemos de fé, e também aqui na questão do amor, o amor pelo próximo. Então, não somente ao Senhor, mas também pelo próximo. Mas nós devemos estar sempre com fé em Cristo, com amor por Cristo, em esperança em Cristo. A virtude da fé. A primeira virtude é a fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra de fé. É interessante quando as pessoas dizem que tem fé, mas uma coisa é alguém falar que tem fé, uma outra coisa é a pessoa praticar esta fé, demonstrar a fé na prática. Isto é mais complexo. Eu gosto muito de dizer que a fé é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais firme ela fica. E quantas das vezes nós já oramos ao Senhor, mas nós não temos mais fé que o Senhor irá fazer. Nós perdemos a fé. Às vezes nós falamos que temos fé para fazer isso, mas nós não fazemos isso, o que só prova que nós não temos fé. A nossa fé ela precisa andar juntamente com as obras. Por quê? Porque é assim que a nossa fé é provada pelas nossas obras. Nós temos fé de uma forma extraordinária, tanto temos essa fé que vamos fazer isso pela obra, porque temos fé no Senhor. As questões da fé, muitas das vezes as pessoas acham que a fé é algo que temos que demonstrar a todo momento. Não, nós não precisamos tanto demonstrar a todo momento, porque não é todo momento que nós vamos viver algo, talvez, até mesmo extraordinário, né? Temos a nossa vida cotidiana, né? Mas o que é fé? Aos Hebreus capítulo 11 fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a nossa fé acaba trazendo aquilo que não existe, acaba trazendo a existência aquilo que não existe. A virtude do amor. Em Tessalônica não existia doutrina destituída de amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor prático. O que é isso? É uma igreja que está baseada na palavra de Deus, né? Ela tem a questão teológica, né? A questão doutrinária da palavra, mas também tem o amor. A igreja precisa tanto ter a questão doutrinária, ela precisa ser uma igreja doutrinária, mas que também seja uma igreja amorosa. Não adianta também somente ser uma igreja doutrinária, mas que não tem amor. Não adianta também ter uma igreja que tenha amor pelo próximo, mas não é uma questão doutrinária, não tem ensinamento bíblico, não tem as questões que envolvem as questões teológicas, né, e doutrinárias. Então a igreja ela precisa ter a virtude da doutrina, né, a doutrinação em si, né, as questões teológicas da palavra, o ensinamento da palavra, e também cheia do amor prático, não o amor que se fala, né, mas o amor que se vive. A virtude da esperança. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Isso tocou o coração do apóstolo e deve também tocar o nosso, encorajando-nos a perseverar alegremente na fé e no cuidado de Deus. Há um verbo bastante interessante que é muito pouco usado, que é o verbo esperançar. Esperançar é uma questão bastante interessante, porque esse verbo dá a ideia de que se você tem esperança, você tem uma esperança tão extraordinária que você faz as outras pessoas terem também. Vou te dar um exemplo mais prático. Digamos que você não vê uma pessoa há muitos anos e essa pessoa marca um encontro com você no aeroporto, que ela vem de muito longe, talvez de outro país, por exemplo, ou de outro estado, ou uma cidade longe, e você estará aguardando essa pessoa no aeroporto. E você fica uma pessoa assim, muito eufórica, querendo muito ver essa pessoa, que você começa a ficar... É como se você estivesse vibrando, né? Estivesse muito alegre, muito não digo ansiosa, mas olha que você está na questão da esperança, né? Que é uma esperança, que é a questão do esperançar. E o que isso acontece? Você está tão ali, está tão
empolgado, está tão animado com a presença daquela pessoa, que aquela pessoa virá, que quando chega alguém perto de você, ela sente isso em você e te pergunta: por que você está assim? Aí você fala: porque eu estou esperando uma pessoa que eu não vejo há muitos anos. Sabe o que isso vai acontecer? A outra pessoa vai esperar esta pessoa também, mesmo sem ela conhecer, por causa de você. Porque é o que chamam de verbo esperançar. Fazer com que outras pessoas façam o mesmo que você faz. Isso é o verbo esperançar. Então veja que nós precisamos viver este verbo, né? O esperançar. Ou seja, nós estamos esperando o Senhor. Nós estamos esperando o Senhor com tanta firmeza, com tanto vigor, que outras pessoas acabam querendo esperar o Senhor Jesus também vir buscar a sua igreja e aceita Cristo como Salvador. Nós precisamos fazer isso. Mas como é que fazemos isso? Em amor, suportando grandes tribulações e adversidades. Você passa por uma situação difícil, uma adversidade, algo muito terrível na sua vida, um deserto que só o sangue de Cristo, mas você está firme, você está vibrando, você está feliz assim mesmo. Isso faz com que outras pessoas queiram o mesmo que você. É aquela ideia de que Mateus 5,13, né? Vós sois o sal da terra. Então o sal, para que o sal serve? Entre outras coisas, a ideia de Cristo ali é causar sede. Quando você põe um sal na boca, por exemplo, ele te causa sede. E quem é que mata a sede? Jesus, que é a água da vida. Então quando Jesus disse: você é o sal da terra, vós sois o sal da terra, o que Jesus estava falando é o seguinte: vocês precisam causar sede nas pessoas de Cristo, de mim, para que as pessoas venham a mim, a água da vida, e bebam a água. Então é essa a ideia, né? Então as pessoas veem em você algo tão espantoso, tão extraordinário, você dá tão testemunho, que você passa por tantas situações difíceis, mas você continua com esperança. Você continua tendo esperança de que o Senhor Jesus virá, que vai te dar vitória. Então outras pessoas tendem a esperar junto com você. Isso é esperançar. Síntese do tópico 3. 3 virtudes mencionadas por Paulo: fé, amor e esperança. Então nós precisamos ter essas virtudes também conosco. Conclusão. Esta lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Esse era o ensinamento do apóstolo pela igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, por isso devemos amá-la. Então você precisa, eu preciso, nós precisamos amar a igreja local, a igreja em qual nós estamos congregando, servindo ao Senhor na nossa igreja local, independente das circunstâncias. Às vezes está passando por um deserto em sua igreja, talvez queira Deus que não, mas talvez tenha passado por algo, talvez um escândalo, ou isso, há algumas questões delicadas, mas que sim, algumas situações virá sobre a igreja do Senhor, talvez um escândalo, ou talvez devido às situações da vida a igreja está desanimada, está sem aquele fervor que tinha outrora, ou está vazia, quase ninguém vai à sua igreja. Independente dessas coisas, nós precisamos continuar amando a igreja de Cristo. O Senhor Jesus plantou ali uma igreja, você está nessa igreja, então você continue firme na presença do Senhor nesta igreja, porque é nesta igreja que muitas pessoas falam, e até falam que é uma igreja morta, que é uma igreja que não tem mais nada, que é uma igreja isso, que é uma igreja aquilo. É justamente nessa igreja que o Senhor vai te dar vitória para a honra e glória do nome dele, para o nome dele ser exaltado na sua vida e todas as pessoas reconhecerem ao Deus dos altos céus na sua vida. As pessoas realmente dirão: realmente esta pessoa é uma pessoa de Deus, porque a igreja dele passou por um escândalo, passou por situações difíceis, mas ele permaneceu firme e o Senhor deu vitória a ele. Louvado seja Deus pela vida dele. Então continue firme no Senhor, na sua igreja local, continue amando uns aos outros, assim como o Senhor Jesus disse, né? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então continue firme. É bem verdade que algumas situações, alguns irmãos, algumas irmãs, né, nos fazem esse trabalho um pouco difícil, né? Dificultam essa parte do trabalho, mas independente das pessoas, né, nós devemos amar uns aos outros, procurando conhecer bem o estado das ovelhas e cuidando bem do rebanho do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!